eletrônicas, da Smart Partix, é a mesma que é usada na Venezuela. Eu sei disso. Sei disso. Técnicos e pessoas que estudam sistema de informação asseguram que essas urnas são fraudáveis. Como que vai acontecer essa coisa? Eu tenho estudado bastante essa questão e volto a repetir. O Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército está envolvido nisso aí. Se eles me disserem sinal verde, positivo, dizendo que não, pode ficar tranquilo, a gente fica tranquilo. Se não, nós vamos criar caso. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao seu canal Vira News, informação em primeiro lugar. Nós estamos mais uma vez na casa do Coronel Enio Fontinelli. Por que nós viemos nesse momento buscar essa entrevista com ele? Estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil, um momento confuso, onde as pessoas não se tocam, mas estão sendo enganadas. A maior parte da nossa população que fica acreditando no que vê em Facebook está sendo enganada por pessoas inescrupulosas. Pessoas que querem o caos do Brasil. Pessoas que querem o Brasil cada vez pior. Pessoas que acreditam que quanto pior, melhor. Pessoas que querem a todo custo uma intervenção militar. Pessoas que querem mandar em generais, que estão xingando os generais porque esses não fazem as suas vontades. Pessoas que estão, nesse momento, tentando te convencer a não votar, que votar não vale a pena. Pessoas que estão tentando te convencer que todas as pessoas novas e boas, algumas muito boas, que estão entrando para a política nesse momento, não passam de oportunistas. Cuidado, você pode estar sendo enganado. Não caia nessa historinha. Não venha proliferar frases feitas na internet. As pessoas têm mania de pegar frases feitas, banners feitos, e ficar jogando, proliferando, sem no mínimo pensar no que estão dizendo. É lamentável que tanta gente, que inclusive eu conheço, gente inteligente, esteja caindo nisso e divulgando notícia que não tem nada a ver. Vocês acham que o Brasil vai ter uma intervenção militar? Pois é, lamento dizer, não vai ter não. E eu estou aqui com desculpa esse desabafo inicial que eu precisava tê-lo, porque é revoltante ver a manipulação que estão tentando fazer com a nossa sociedade. É revoltante ver que estão tentando acabar com as eleições desse ano. A única maneira que nós temos de mudar esse país é via democracia. E a melhor maneira democrática de mudar esse país é através das eleições. Você, cidadão, colocando a mão na consciência e votando em gente séria. Escolhendo quem vai lhe representar de uma maneira séria. Temos muita gente boa entrando aí e muita gente que pode merecer o nosso voto. A política só muda se você mudar. E vocês estão querendo, muita gente está querendo mudar, cometendo os mesmos erros de sempre. Inclusive caindo em história da carochinha. Nosso entrevistado hoje é o Coronel Enio Fontinelli. Enio, eu lhe peço desculpa por essa quase agressividade que eu tive que ter, porque eu particularmente estou vivendo num momento em que é triste ver a facilidade que os inescrupulosos manipulam a ideia das pessoas. As pessoas estão perdidas. Na verdade, eu sinto que o brasileiro, de uma maneira geral, está perdido. Querem intervenção militar. E essa não vai acontecer. Vai? Não. A intervenção não vai acontecer. Agora, eu queria aproveitar o gancho que você disse, que você está irritado, irritadíssimo, agressivo. E eu queria dizer que isso não é uma qualidade somente sua. Assim como você está irritado e revoltado contra essas coisas, também muitos intervencionistas ou estão irritados e confusos. Mas eu preciso fazer um parênteses antes de continuar com o assunto.
Quem já teve oportunidade de ver alguma coisa minha no passado, sabe que há cerca de 2 anos eu criei, na verdade eu não criei, eu copiei, mas eu copiei de alguém que está fora do sistema. A expressão BAN, brancos, abstenções e nulos, e mostrei que o BAN é uma arma da nova ordem mundial para derrotar a direita usada na Europa. Foi assim que a Marine Le Pen perdeu. Ela perdeu para o BAN e não para o Macron. Então eu estava... Desculpa, vou fazer até um paralelo. É como o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também é eleitor carioca. Perdeu para o BAN. No final, no segundo turno, nós tínhamos o Freixo e o Crivella para escolher. Por quê? Porque metade dos nossos eleitores não foram às urnas. O nosso grande problema é o BAN. E ainda vem essa esquerda asquerosa querer colocar, hoje implantar e colocar na cabeça de todo mundo que votar não vale a pena. Fortalecer o BAN. É esse ponto que eu ia chegar. Esse projeto do BAN não é uma coisa nova nem brasileira. É preciso que as pessoas entendam que a briga que está sendo travada, a luta, a guerra que está sendo travada, ela ultrapassa os nossos limites fronteiriços. É uma guerra mundial entre a nova ordem mundial e a sua reação, a nova ordem mundial. E a nova ordem mundial, sabendo que a nova escolheu as eleições como a sua arma de combate e está perdendo, ela criou uma estratégia chamada BAN, que em alguns casos na Europa, como na Alemanha, na França e na Holanda, foi bem sucedida. E não há nenhuma razão para achar que isso é uma demanda brasileira, que isso é uma qualidade que surgiu no Brasil. Então, este é um projeto da nova ordem mundial. E a esquerda, como sua ferramenta, como seu instrumento de operação, trata de fazer com que isso no Brasil prolifere. Então, eu não diria exatamente que a causa do BAN seja o intervencionista desiludido. Ele apenas está sendo conduzido por uma estratégia que ele nem sabe que existe. E então eu repito, anular o voto por beicinho, de pirraça, pode ser até defensável dentro de casa, com o filho, a mãe e o neto. Mas em termos de geopolítica, em termos de política nacional, em termos de objetivo nacional, é um desastre. Ou seja, votar nulo, ou abster-se, ou votar em branco, é uma arma da esquerda, como instrumento da nova ordem mundial. E se você, espectador, está entrando nessa onda, acredite, você está tomando o barco errado. Coronel, para a gente isso é muito claro. Para quem não é massa de manobra, para quem não fica lendo apenas notícia no Facebook e achando que toda e qualquer mentira é verdade, isso é óbvio. A gente está vivendo um momento muito estranho e é o que tem me irritado muito na internet. Sabe o que é, Enio? É o seguinte, são pessoas que vêm, que dizem que pedem a intervenção, que antes dizem que têm contatos fechados com generais e que agora estão dizendo que os generais são, está na internet, safados, sem vergonhas, traidores, filhos disso, filhos daquilo, comunistas, e esses se dizem patriotas. Quem está xingando o Exército Brasileiro ou todas as Forças Armadas brasileiras se diz patriota, não pode ser, Enio. Isso é um tremendo contrassenso, né, Fernando? Porque eu não estou falando na esquerda, porque o projeto é da esquerda. Vou falar dos intervencionistas. Se você defende entregar o país
de bandeja para que os militares o administrem, significa que você tem confiança total neles. Que você só entrega o ouro ao mocinho, não ao bandido. Claro. Então, se você admite, parte do princípio de que esses militares são os mais confiáveis, é uma tremenda incoerência no momento em que eles tomam a atitude estratégica que eles sabem tomar e tomaram, você acusá-los de traidores. Ou seja, que nível de confiança você tinha? É confiança só para fazer o que você quer? Ou confiança para que eles saibam o que fazer? É isso. As pessoas estão chamando os generais de traidores, pessoas que sempre diziam que confiavam. E agora? Vocês não confiam na estratégia? E a estratégia dos militares certamente é democracia e ganhar nas urnas. Nós temos mais de 80 militares candidatos esse ano. Vocês não estão percebendo que alguma coisa mudou? Vocês não estão percebendo que a estratégia é ganhar de forma legítima e incontestável por qualquer imbecil? É isso, desculpa o imbecil, mas eu fico chateado. Não, e tem outra coisa. A maioria, pelo menos na minha página no Facebook, e até nos comentários no YouTube, a maioria que se diz contra as eleições e que só aceitam a intervenção militar como alternativa, falam das urnas fraudáveis, a maioria dessas pessoas fala também que o Congresso atual tem muito pouca gente que foi eleita. O resto foi através do voto de legenda. E quer, portanto, acha que o voto de legenda é uma coisa horrível. Não é. Não é. O voto de legenda foi criado lá em 1946, pela Constituição de 46, para que os partidos fossem fiéis à sua própria ideologia. O que existe hoje é uma difusão de partidos não ideológicos, muito fisiológicos. Mas querer acabar com o voto de legenda é negar a possibilidade da maioria se ver mais representada. Então, nesse caso particular dessas eleições de 2018, há uma coisa muito explícita. É que o voto de legenda, pela primeira vez na história da República, vai nos beneficiar. Claro. Porque se o Exército goza da confiança nacional, eu acho crível que esses 80 candidatos militares recebam uma multidão de votos. E se eles receberem essa multidão de votos, imagina quantos eles vão rebocar com eles pelo voto de legenda. Exatamente. E a outra questão que é fácil, vou desenhar para ver se todo mundo entende. Vai ficar bem desenhadinho. Veja bem, se nós temos mais de 80 militares, nós já temos o Mourão, foi o Mourão, exatamente, dizendo que o controle no TSE com relação à possibilidade de fraude das urnas será feito pelo Exército. Que medo vocês têm agora de votar? É mínimo esse medo, né? As pessoas nem deveriam ter nesse momento. Não é só, também, o Mourão disse isso, e claro que é verdade, o Mourão não mente, e é um patriota. Mas ele disse isso mais para responder uma pergunta direta que foi feita num auditório. Mas, no meu ponto de vista, e no ponto de vista dos militares, nem precisaria essa auditoria. Porque para você ter fraude, você tem que ter um fraudador. Na eleição, até as eleições de 2014, nós tínhamos o fraudador no governo. Então, hoje, para você dizer que vai haver fraude, fraude em benefício de quem? Porque esse quem não apareceu ainda, é o cavalo de Troia. Então, na hora que vier o cavalo de Troia, a nova ordem mundial vai tentar fraudar com que instrumentos? Não tem mais nas mãos. A chave não está mais com eles. Não está mais com a chave. É isso. E a gente está vivendo esse momento extremamente complicado, as pessoas pensando em não votar.
E independente do meu voto, que será definido só nas últimas horas das eleições de outubro, uma coisa que vem me incomodando muito, Enio, é que a gente não vê proposta real de quase ninguém, de partido nenhum. O que a gente vê, tanto na esquerda quanto na direita, parte da direita, né? A direita com falta de Rivotril. Difusa. A falta de Rivotril torna difusa. E as pessoinhas assim, desse centrinho legalzinho, oi meu amor, paz e amor e não sei o que, vamos pelo caminhozinho ali. Todo mundo, todos esses candidatos, a onda deles é bater no Bolsonaro. Mas é porque as pessoas que acreditam nessa pancadaria é porque não entenderam que a guerra é mais alta do que supõe a vã filosofia e que o instrumento da nova ordem mundial para eleger os seus cavalos de Troia tem sido jogar a direita na extrema direita e trazer a esquerda para o centro. Porque ela sabe que no centro está a maioria dos eleitores. E no caso brasileiro, esse nem seria o centro, seria o centro-direita, um pouco mais afastado do centro, onde está a grande massa da nossa população, que é cristã e condena todos esses valores que estão sendo submetidos a cargas explosivas ao longo desse tempo pela esquerda. Então, esse deslocamento do eixo da direita para a extrema-direita não é um apanágio nosso. Isso foi usado na Europa, foi usado nos Estados Unidos. Lá tentaram botar o Trump como um extremista desesperado. Então, isso não é uma arma brasileira. Isso é uma arma da nova ordem mundial. E é preciso que a população entenda que nós estamos numa guerra e que a população tem que estar do lado azul da força. Com relação a essa série de ataques do Bolsonaro, eu recebi essa semana, é incrível, né? Como o nosso povo, parte do nosso povo, né? Acaba caindo nessas esparrelas, nessas mentiras, nessa boataria, nesse fake news. Eu recebi essa semana umas 2 ou 3 pessoas que se diziam eleitores até do Bolsonaro, dizendo que acham que o Bolsonaro, que vão refletir sobre o voto porque o Bolsonaro teria traído os seus eleitores, não dando força para a solicitação de uma intervenção militar imediata e pedindo para que os caminhoneiros parassem naquele momento para que nós pudéssemos chegar até as urnas, até as eleições em outubro agora. Ele traiu? O Bolsonaro é um traidor? Dentro desse ponto de vista, eu também sou. Os generais que se manifestaram nos últimos 10 dias, e provavelmente a torcida do Flamengo e do Corinthians juntos. O Bolsonaro nunca foi, não será traidor jamais. Só para entender, toda essa movimentação que está acontecendo, a gente só ouve falar, todo mundo só critica o Bolsonaro. Ninguém mais está criticando e colocando o nome da esquerda, extrema esquerda, desse centrinho aí que diz que quer tudo, mas não faz nada. Parece que isso tudo virou um grande ataque, toda a manipulação feita por trás é de um grande ataque à candidatura do Bolsonaro. Repito, é um projeto da nova ordem mundial que usa a esquerda como instrumento. Então, o objetivo agora, principal deles, enquanto constroem o cavalo de Troia, é destruir aquele que vai ganhar. Tudo indica que o Bolsonaro vai ganhar. A ascensão dele é meteórica. Estão aí os vídeos dele nos estados que não nos deixam mentir. Então, como a ascensão dele é meteórica, a esquerda, instrumento da nova ordem mundial, tem como dever de ofício denegri-lo, fazer com que a população se volte contra ele. Não estão conseguindo lá muito isso, não. Principalmente agora. Eu digo principalmente nesses últimos 10 dias, porque até 10 dias atrás, eu não vou dizer que eu era uma voz solitária no deserto, mas era quase. Quase uma voz solitária no deserto,
dizendo que o caminho estratégico era a eleição. Pois não é que nos últimos 10 dias, sei lá, 8, 9 generais de 4 estrelas, esses que você está dizendo que são chamados de traidores, vieram a público para dizer a mesma coisa. Ou seja, desnudaram a estratégia deles de eleições. Dizer que o caminho é eleitoral, pelas todas as razões que você expôs, mas que dentro do meu ponto de vista é um alinhamento à nova ordem mundial. Ou seja, existe um poder mais alto sobre isso tudo. Não que eles sejam fantoches na mão desses líderes maiores, externos, mas é porque eles se alinham para combater o inimigo fatal, que são os satanistas, os malditos da nova ordem mundial. Então, Enio, para a gente terminar essa entrevista, terminar esse vídeo e tentar fazer com que as pessoas parem de pensar besteira, ser impactado e sair gritando que está tudo acabado, que o Brasil é um país venezuelizado, é esquerdista, que perdemos tudo. Que recado você daria para todo mundo que está aí sendo impactado e que, lamentavelmente, muitas vezes se deixa atingir de maneira quase mortal nas suas crenças de que o melhor para o Brasil é a democracia? Eu diria o seguinte: parem, pensem, use bom senso. Imagine-se na contagem de votos do dia 7 de outubro. Imagine-se na frente de um televisor, vendo as notícias da contagem voto a voto. Vejam, coloquem uma garrafinha de cerveja, ou champanhe, ou de água, porque vocês vão comemorar. Vocês vão ver a direita ganhar essas eleições. Agora, imaginem o que de satisfação isso pode resultar para a nossa população. Então, olhem, o Bolsonaro vai ganhar, mas não basta. Não basta. Eu não posso imaginar alguém votando no Bolsonaro e num candidato a deputado de esquerda. Isso não existe. Mas eu posso imaginar a pulverização desses votos ao Congresso entre milhares de candidatos que estão aí, porque são bonzinhos, porque é primo da minha cunhada, porque o vizinho de trás, porque ele uma vez veio num churrasco aqui em casa e falou umas coisas bonitas. Não é por aí. Não é por aí. Nós temos que dar sustentação a esse presidente de direita. E essa sustentação é que os militares decidiram fazer, colocando os 80 candidatos dele, até para puxar o voto para os outros. Então percebam, nós estamos numa encruzilhada, num divisor de águas. A partir de 2019, nós vamos ter o Brasil que nós merecemos, que você merece. Mas não adianta ficar sentado só sorrindo e nem adianta dizer que não vai votar. Entre no seu universo de pesquisa, escolha um candidato que esteja conosco. Quando eu digo conosco, eu até que fiz um decálogo de honra para dizer quais são os parâmetros que vocês podem avaliar para saber quão profundamente é o desejo desses candidatos de seguir o nosso projeto. Um projetinho meu que não tem nenhuma repercussão, mas que pode servir de ferramenta para você não votar pela dentadura, para você não votar pelo emprego do filho, para você votar pelo Brasil. Bem, então eu acho que isso fica bem claro para todo mundo e para você que está aí nos assistindo. Pense o seguinte: Coronel Enio Fontinelli está aqui defendendo a democracia. Garante que não vai haver intervenção militar, não é ele que garante, são os generais que já garantiram. O alto comando já garantiu que não vai ter intervenção militar. Então, vamos deixar essa conversa de lado.
Vamos começar a pensar em quem nós vamos votar, quem merece o nosso voto, quem vai mudar a nossa história. Nós só não podemos é cometer os mesmos erros e querer resultados diferentes. Quais erros? Votar em canalhas. Pessoas que já estão aí, canalhas. Estão respondendo por processo, que tem que perder o foro privilegiado e cair nas mãos do Moro e serem presos. São canalhas e bandidos. E mais uma coisa, a gente não pode é cair de novo, como a gente, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente tem essa mania de cair no ban, branco, abstenções e nulos. Nós temos que ir votar. Nós temos que ir votar. É assim que se faz democracia. Diferente disso, minha gente, é anarquia. E o Brasil não precisa de anarquia. O Brasil precisa, sim, de ordem e progresso. Vim hoje com a minha camisa verde-oliva, em apoio a todos os nossos generais, não só do Exército, como todos os comandos da Marinha e da nossa Aeronáutica. Vim, sim, em apoio a eles, que querem o melhor para o Brasil, com certeza, mas não caem nessa esparrela de golpe militar nesse momento, nessa altura do campeonato. Isso não é o melhor para o Brasil. Acorda, minha gente, acorda. A esquerda não dorme, não. O diabo também não. Obrigado, Enio. Desculpa, minha agressividade é porque é chato. Fica calmo, Fernando. Nós vamos ganhar. É isso aí. Foi um prazer receber você na minha casa. Obrigado, Enio. Fica esse recado aí para todos vocês. Vamos pensar no que nós queremos para o Brasil. Intervenção não é a solução. A solução é a democracia. A solução é você ir votar. A solução é você pensar muito bem em quem vota. E muito importante, comece a pensar e avaliar em dar oportunidade a novos candidatos. Porque a maioria dos antigos estão aí todos enrolados. E nós não mudaremos a política votando neles. Não xinguem os novos candidatos, todos eles, de oportunistas. Não. São guerreiros. São pessoas que nunca, várias delas, que nunca pensaram em entrar na política e estão pensando agora, porque é a única solução para o Brasil. Porque se os novos candidatos não entrassem, você teria os mesmos de sempre para votar. E aí? Mudaria em quê? Comece a mudar o seu conceito. E obrigado por estar aqui no Vira News. Informação em primeiro lugar. Decálogo de honra. Item 10. Combater as instruções da ONU. Bem-vindo ao canal Vira News, informação em primeiro lugar. Nós estamos agora, nesse momento, finalizando o decálogo de honra que foi concebido pelo coronel Enio Fontinelli. Enio, esse último capítulo é um capítulo bastante interessante e que é muito importante que as pessoas entendam o porquê. Combater as instruções partidas da ONU. O que o senhor quis dizer com isso? Bom, só vai entender por que combater as ideias partidas da ONU quem já tiver conhecimento da existência da nova ordem mundial e os seus desígnios, o seu projeto maldito de instalar sobre o mundo um governo totalitário global, nos moldes do comunismo. Também só vai entender por que a gente deve rejeitar as ideias da ONU as pessoas têm que saber que a ONU é o instrumento da nova ordem mundial para fazer valer as suas ideias, para promover o caos no mundo, preparando o terreno para esse poder totalitário global. Bom, muita gente não conhece nada, não tem muita informação sobre a nova ordem mundial, a ligação da nova ordem mundial com a ONU sendo instrumento da nova ordem.
como é que as pessoas fazem para adquirir esse conhecimento? É um conhecimento complexo, mas que tem que ser conscientizado. Para quem nunca ouviu falar nisso, eu tenho algumas sugestões. Uma é procurar no YouTube um vídeo meu de nome Myron Fagan. É o nome de um produtor de Hollywood. Ou então comprar um livro Nova Ordem Mundial e o Brasil. Agora, quem não tiver tempo ou disposição para fazer isso, pode simplesmente acreditar em mim. O que a gente percebe é que toda a informação está disponível, basta as pessoas pesquisarem um pouco, porque vão encontrar as respostas. Eu pesquiso continuamente e venho encontrando respostas que acabam sendo até assustadoras, quando a gente começa a perceber o que é a nova ordem mundial e por que a nova ordem mundial entra para combatê-la. Então, basta que as pessoas procurem informação, tem um vasto material no canal Enio Fontinelli no YouTube. Se cada um de vocês parar para assistir esse canal, vai ter uma verdadeira aula sobre geopolítica, sobre o Brasil ser a zona de retaguarda. É muita informação, mas são informações importantíssimas. E por falar em informações importantíssimas, vamos falar um pouco mais sobre a ONU, sobre essa ferramenta usada pela nova ordem mundial, Enio. Pois é. A nova ordem mundial é um projeto originado dos Illuminati, satânico, portanto, voltada para o mal. A ONU, como instrumento da nova ordem mundial, tem a missão de disseminar esse mal pelo planeta. E nós somos os alvos número 1, como nós já dissemos. Mas existem coisas que são ditadas pela ONU e que talvez o público nem conheça, sequer tenha ouvido uma insinuação contra. Por exemplo, aquecimento global. Todo mundo sabe o que é aquecimento global, porque a imprensa não cansa de falar nisso. Claro que ela sempre diz que é aquecimento global. Esquece da última palavra do discurso, que seria antropogênico. Porque o que a ONU defende é a necessidade de paralisar o aquecimento global antropogênico, ou seja, aquele causado pelo homem. Porque, para nós que não estamos contaminados com as ideias da ONU, o aquecimento global sempre existiu, existe e existirá por todo sempre. Trata-se de um fenômeno cíclico do nosso planeta. O aquecimento global antropogênico é que é uma farsa criada pela ONU, com a finalidade de engessar o desenvolvimento dos países, principalmente os mais pobres, e mesmo os ricos, engessar de tal forma que se tornasse muito difícil o desenvolvimento. Esse é um dos itens. Outro item, que é uma armadilha da ONU, é a generalização do aborto. Porque, se você não sabe, um dos projetos da nova ordem mundial é a diminuição da população do planeta. Porque é mais fácil dominar um povo menor do que um maior. Então trata-se de descartar do planeta os seres humanos indesejáveis, que não produzem nada, incluindo nós. Então, a generalização do aborto
visa exatamente destruir as sociedades. É aquela história que a gente estava falando em taxa de natalidade. Também parte da ONU, todos os ismos, gaysismo, feminismo, deixa eu ver aqui, multiculturalismo, são ideias partidas da ONU, mas estão escritas. Quer dizer, vocês não conhecem, se não conhecem, porque não leram a Carta da Terra nem a Ética Planetária. Mas eu não só li bastante sobre isso, como li livros e escrevi sobre o assunto, publiquei vídeos sobre o assunto. Tudo isso parte da ONU como um projeto maldito. Criar uma religião universal com a finalidade de massificar a população terrestre numa única religião, ausente de um Deus universal, onde o Deus passa a ser um planeta. Daí todo o esforço do discurso ecológico para endeusar a natureza. É a Mãe Terra. A Mãe Terra. Desmilitarização das polícias. Você pensa que estão falando da polícia militar nossa? Não, não. Estão falando em desmilitarizar toda e qualquer polícia que exista no planeta. É engraçado, porque a função da NOM, da Nova Ordem Mundial, é canalizar todo o potencial militar, bélico, de armas, para o poder global. Todas as armas que estiverem disseminadas têm que ser recolhidas. Desarmamento, na mesma vertente. Ideologia de gênero. A ideologia de gênero, gozada é que outro dia eu vi uma publicação de uns do Instituto de Pediatria lá dos Estados Unidos, onde um médico lá, diretor de não sei o que, estava afirmando que a ideologia de gênero não tem nenhum respaldo científico. E aí o pessoal saiu compartilhando na internet. E o meu comentário foi o seguinte: parece que hoje a gente precisa que alguém nos ensine que homem é homem e mulher é mulher, com provas científicas. Quando a minha vovó já sabia disso, o homem das cavernas já sabia disso. Então o que existe é uma massificação de uma informação contraditando o óbvio. E nós estamos no meio de uma discussão do óbvio. Mas a imprensa financiada, a grana toda jogada no projeto, vem nos afrontar. Isso parte da ONU. Marxismo nas escolas. Ah, a Nova Ordem Mundial é comunista? Não. Ela é formada por magnatas, islâmicos e comunistas. Então, a ideologização das escolas não é propriamente o marxismo. O marxismo foi a escolha da Nova Ordem Mundial por ser a melhor forma de governo capaz de aprisionar uma população inteira. Ela demonstrou isso durante 60 anos. A melhor forma de doutrinação. Aprisionamento, eu diria. Porque não importa para o comunista se a população acredita ou não nele. O que importa é que ela está com as liberdades tolhidas, não pode se locomover, não pode falar, não pode se expressar, não pode eleger ninguém porque não tem eleição, não pode mudar o governo porque o governo é eterno. Então é um engessamento, é um aprisionamento mesmo. Eles não se importam em fazer as cabeças. Tanto é assim que quando caiu a União Soviética, o que restou na Rússia, adivinha, foi o cristianismo. Quer dizer, a Rússia é um país cristão hoje. Deixou de ser quando era comunista? Claro que não. É porque o cristianismo falou mais alto. Quer dizer, o comunismo caiu, subiu o cristianismo. Estava lá, no sangue do russo. A voz pôde voltar a sair da garganta e passar pela boca. Significa que durante aqueles 60 anos ele não acreditava em nada daquilo. Mas estavam aprisionados. Chega ou quer mais? Quero bem mais. Se a gente está falando de eleições 2018, como saber se o nosso candidato, quem a gente pode vir a escolher, está ligado realmente
nesse conceito mais à direita, do retorno dos nossos valores fundamentais? Examinando o seu passado, examinando as suas propostas. Se ele for a favor do Foro de São Paulo, da URSAL, da Unasul, dessas coisas bolivarianistas, rejeitem na origem. Se ele achar normal abrir as nossas fronteiras para o mundo islâmico, cortem na origem. Se ele achar que essas minorias identificadas por sufixos ismos merecem um privilégio, cortem, porque feminismo, gaysismo, esses ismos, porque toda minoria numa democracia representativa tem que ser respeitada. Claro que tem que ser respeitada, mas jamais privilegiada, porque a democracia pura é o exercício da maioria. Se ele tiver um discurso ecológico, cortem. Depois eu vou falar um pouco sobre ecologia. Se ele for a favor do aborto, corte. São armadilhas. Então, essas são algumas formas óbvias, evidentes, de como separar o joio do trigo na hora de escolher os candidatos. Então, pelo que eu estou percebendo, uma das grandes armadilhas, né, essas armadilhas disfarçadas de bondades planetárias, é a questão da ecologia. O que significa, existe uma grande farsa, estão tentando nos enganar e nós não podemos cair nessa armadilha. Nós não podemos. Já caímos, hein? Já caímos. Não só nós. Vai ser difícil mudar a cultura de algumas pessoas. O mundo já caiu. E são pessoas boas que acreditam nisso. Sem dúvida. Exatamente por isso que eu digo que já caímos. Mas uma coisa é a ecologia. Outra coisa é o ecologismo. Todos nós somos a favor da harmonia entre as espécies, harmonia planetária. Portanto, todos nós somos entes ecológicos. A preservação da natureza é importante e faz parte do nosso sangue, do nosso espírito. Agora, só tem que a ecologia foi um gancho, uma arma utilizada pela nova ordem mundial para manipular não só a religião, como nós já vimos, como também o desenvolvimento do mundo. Basta eu te dizer que todos, eu disse todos, vou repetir todos, os partidos verdes que existem no mundo, inclusive o nosso, foram fundados e mobiliados por viúvas do comunismo que caiu na União Soviética. Quer dizer, eles acharam um refúgio ou um novo discurso comunista. Ele tem a mentira arraigada no espírito, porque se o regime dele é uma mentira fartamente provada através de desastres constantes e contínuos pelo mundo afora, desastres dos regimes socialistas e comunistas, ele mudou apenas o discurso, mas ele não mudou a mania de mentir. Então, os partidos verdes vieram para assumir uma posição política partidária ao ecologismo e não à ecologia. Todos os órgãos destinados à preservação do meio ambiente não cuidam da preservação do meio ambiente, cuidam da impossibilitação do desenvolvimento com base no discurso ecológico. Se você, antigamente, o Brasil era privilegiado, porque o mundo inteiro navegava sobre a energia petróleo. E o petróleo, a gente sabe que é poluidor, a gente sabe que é caro, que é difícil de transportar para um país que não produz, que é difícil de refinar. E o Brasil era um país privilegiado porque ele tinha a maior quantidade de rios do mundo. Então a nossa energia hídrica foi a responsável por a gente ganhar
todo o espaço que ganhou nas economias mundiais. O Brasil passou de 46º a 8ª potência econômica durante os regimes militares. Baseados em quê? Na energia hídrica. Itaipu, Tucuruí, Furto. Então, veja, por que o discurso ecológico é prejudicial ao desenvolvimento? Veja Belo Monte. Belo Monte passou a funcionar agora, não na capacidade total, mas com alguma capacidade. E passou anos discutindo com a preservação do meio ambiente, das secretarias de controle ambiental, se ia tirar um índiozinho da cabana, se as cobras que moram na ilhota iam morrer, enfim, uma armadilha para impedir o desenvolvimento. Quer dizer, nós que tínhamos o maior potencial hidráulico do planeta, de repente passamos a ser vigiados para não usá-lo. Esse é o resultado do discurso ecologista. Agora, o aquecimento global, que faz parte do discurso, ele tem como finalidade aprisionar, sim, as nações para que não consigam se desenvolver. Por quê? Porque para você obter uma energia fora da poluente, você tem que gastar tanta tecnologia, tanto dinheiro que os países pobres não têm para conseguir ter a energia que é necessária ao desenvolvimento. Você está fadado a ser um eterno pobretão. E só quem tem a tecnologia para colocar energia eólica, outra energia limpa, solar, você, para ter dinheiro para fazer isso, para ter tecnologia, você precisa ter dinheiro. E para ter dinheiro, você precisa desenvolver. Se você não desenvolve, você não tem dinheiro para comprar nenhuma coisa nem outra. Então, o que antes era uma possibilidade remota, passou a ser uma impossibilidade. Porque se um país era muito pobre e vivia às custas do petróleo, a ecologia entra e diz: petróleo não. Mas você vai ter que ter energia limpa. Ele não tem dinheiro, não vai ter energia limpa e vai ter cada vez menos dinheiro. Então foi uma forma de aprisionar o mundo. Mas isso foi tão vastamente distribuído pela ONU, através das suas organizações não governamentais, que esse discurso começou a fazer parte do mundo, não só das pessoas, mas principalmente dos estudantes. Porque desde pequenininho, assim, nas festinhas de jardim de infância, já tem um menininho lá regando uma árvore. Não é mal, é ótimo regar uma árvore, mas só que aquilo é um símbolo da natureza, da deusa Terra, que visa no futuro aprisionar aquele menininho a ideia de que o homem é responsável pela destruição do planeta. Agora, parece que nós somos o povo mais inteligente do mundo, porque a Rússia e os Estados Unidos, o Putin e o Trump, já falaram que o aquecimento global é uma farsa. Então, será que eles são mais burros do que nós? Será que nós continuamos acreditando no aquecimento global porque nós somos os bambamãs? Será que eles estão completamente errados? Não, é porque eles têm o poder na mão para afrontar a nova ordem mundial no seu discurso principal, que está contido na Carta da Terra, que é o aquecimento global. Agora, infelizmente, dentro das nossas sociedades cristãs, judaico-cristãs, o aquecimento global dá muito emprego. Tem muita fábrica visando produzir energia limpa, tem muita gente empregada nisso, tem muita gente em pesquisas voltadas a isso, tem muitas famílias que dependem disso. Então, essas pessoas vão ser contra o meu discurso, porque vão perder o emprego. Está entendendo? Mas é preciso colocar numa balança as vantagens e desvantagens dessa perda, não do emprego, mas da consciência do emprego. Pode continuar no emprego, mas com a consciência de que ele não foi criado por nosso bem. Isso tem que ser colocado numa balança.
Porque o aquecimento global é uma forma de paralisar o desenvolvimento das nações menos desenvolvidas e também das desenvolvidas. Com que objetivo? Com o objetivo da formação de um poder totalitário global sob a égide da nova ordem mundial, cujo instrumento é a ONU. Então, se a gente perceber que mesmo inconscientemente, mesmo com toda a boa vontade do mundo, mesmo com o nosso cristianismo, nós somos instrumentos de um projeto maléfico, a gente pode até prosseguir nele, porque o nosso emprego depende disso. Mas conscientemente, saiba que nós estamos enterrando o futuro da nossa sociedade. Então fica aí a importância da gente escolher bem os nossos candidatos nesse ano. Vocês estão acompanhando o Decálogo desde do primeiro item da nossa primeira entrevista, e acho que fica bem claro que existe uma série de armadilhas que estão tentando instalar na nossa sociedade, no nosso pensamento, na nossa consciência, que são muito acima daquilo que nós poderíamos imaginar, que é a nova ordem mundial, que é a tentativa de destruição da sociedade judaico-cristã para se criar uma nova sociedade globalista. E essa sociedade é toda aprisionada na mão de muito poucas pessoas, que são as que vão deter o poder. Portanto, todos nós estamos sendo vítimas de mentiras, estamos sendo vítimas de uma tentativa de aprisionamento global. São mentiras que são contadas para o Brasil, para os Estados Unidos e para todos os países. E o mundo está caindo nessas historinhas. O mundo está entrando para todos os ismos, aceitando esses ismos como bacaninhas, como descoladinhos. E não é descoladinho, não. É descolado, sim, dos nossos interesses, da nossa sobrevivência futura e da nossa liberdade. É isso. Completamente isso. Completamente isso. Então, Fernando, nós estamos chegando ao final da nossa série do Decálogo de Honra, e eu queria deixar patente que nós temos uma janela azul aberta. Tudo isso pode ser modificado. Como eu dei exemplo do aquecimento global e da defesa do meio ambiente, ela não está no ar. Quer dizer, o meu neto não sente o cheiro do aquecimento global, mas as nossas leis estão sendo feitas com base nele. As nossas leis estão sendo feitas para tornar verdadeiro o aquecimento global antropogênico, o que é uma grande mentira. E qual é a importância da gente citar isso, especificamente isso, no Decálogo de Honra? É porque nós vamos eleger quem faz as leis. E essas pessoas têm que estar conscientes de que leis modificar, que leis substituir e que leis fazer. Eu queria te dizer que foi um prazer, uma honra ter sido escolhido por você para estar gravando o Decálogo de Honra, para estar tentando ajudar a nossa sociedade a ter um pouco mais de informação sobre o risco que nós estamos correndo e sobre a necessidade que nós temos nesse momento de fazer a melhor escolha da nossa vida. Não podemos nesse ano nos abster de ir às urnas. Lembrem-se sempre, o lado do mal não perde a fila da urna. Quem perde somos nós, que acabamos achando que é menos importante ir para as urnas porque é melhor ir para Búzios, é melhor ir para a região da Costa Verde ou fazer qualquer outra coisa que não votar. Muita gente está descrente na política, mas nesse momento não há mais espaço para descrença. Só pode existir espaço para a nossa luta pelo bem.
o espaço para a nossa reflexão e a nossa escolha, pois a nossa escolha esse ano definirá de maneira importantíssima o nosso futuro, o futuro dos nossos netos e dos nossos filhos e dos nossos netos. Faça você a sua parte, pesquise. Como o Enio já disse, a informação está toda aí, está toda na internet. Não se deixe ser enganado. Vem muito lobo em pele de cordeiro. Vem muito lobo em pele de cordeiro. Vem muita novidade que não tem nada de novo, porque vem enraizado nos velhos preceitos, nos velhos paradigmas, mais uma vez tentando nos enganar com carinhas, rostinhos novos. O que nós temos que fazer é de verdade pesquisar e exigir dos nossos candidatos posições firmes, posições contundentes na valorização da nossa vida, na valorização da nossa cultura e no resgate dos nossos princípios básicos humanos e principalmente na nossa cultura judaico-cristã. Não vote em quem defende os ismos, pois essas pessoas certamente não lutarão pelo seu bem e pelo bem da sua família. Desculpa ter ido tão longe, mas é que depois de fazer o decálogo, dessa oportunidade que o Senhor me deu, a gente percebe o quão perto de ser enganada a nossa sociedade está. Esteve, está. Mas não esqueça da mão de Deus.